te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que edificai o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo de 13 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou-se os vendedores de bois, ovelhas e pombos e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os boi, espalhando as moedas e derrubando as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombos: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembravam mais tarde que aqui a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruirei este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Essa basílica é uma das igrejas mais antigas da história. E a liturgia nos apresenta, então, esse templo. Aqui na primeira leitura de Ezequiel, ele fala da beleza do templo, da beleza da igreja, a riqueza que aqui sai, né, do altar, a água que purifica, que ele fala de uma forma, Ezequiel, de uma forma simbólica para que nós possamos entender o que é o projeto de Deus, a presença de Deus viva na igreja, para trazer esse espírito, e aonde sai desse altar e vai a água correndo e criando vigor, força, aonde a água habita, as plantas dão fruto mensalmente,
as suas folhas são ervas medicinais. Então, essa forma simbólica de Ezequiel para nos mostrar a grandeza que é a igreja, o templo de Deus. E o Evangelho fala desse templo que o povo no tempo lá da Páscoa, eles iam a Jerusalém para oferecer sacrifício. E nesse sacrifício que eles ofereciam, que era a lei deles, né? Eles ofereciam o sacrifício. Então muitos iam distante e não poderiam levar então os animais para oferecer em sacrifício. E ali então eles iam e compravam. Aqueles que tinham mais posse, comprava lá o boi, comprava as ovelhas. Os mais pobres compravam então os pombos. E ali existia um tempo, né, onde a infração era grande. Eles faziam toda uma situação de corrupção, de exploração aquelas pessoas que iam com devoção para participar daquele momento celebrativo que era a cultura espiritual deles. E então eles tinha o espaço onde eles montavam as barracas. Então os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, eles alugavam o terreno para eles colocar a barraca. Eles exigia que se comprasse só com a moeda deles, e a moeda deles então tinha uma infração ali para fazer a transformação da moeda, né, do câmbio. Eles jogavam 8% mais ou menos de acréscimo para explorar o povo. E eles vendiam aqueles animais de preço absurdo. E Jesus chega naquele momento que eles faziam para que as pessoas cumprissem a lei dos judeus, oferecia então aqueles animais. Tem alguns escritos que diz que aquelas pombas, eles vendiam uma pomba 150 vezes. Eles pegavam uma pomba, levavam em sacrifício, só dava a volta lá, trazia, vendia de novo. E aí Jesus, ele se revolta com aquela situação e fala que a casa do Pai não é um lugar de comércio. Mas Jesus, ele mostra também que esse templo que foi construído por mãos humanas, e aquela condição que oferecia aquele sacrifício, Jesus rompe com tudo aquilo, porque ele se apresenta como templo. Esse é o templo vivo. Então, amados, quando nós falamos dessa dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós falamos do templo, que é a igreja, e o templo que nós precisamos compreender e precisamos viver com dignidade dentro dela, não fazer da casa do Pai um lugar de comércio. E agora, quer dizer, esse templo que Jesus veio trazer é o seu próprio corpo, vivo e ressuscitado, para que possamos nós alcançar, como diz aqui na oração, alcançarmos a Jerusalém Celeste. Então hoje nós celebramos o templo, que é a igreja, e o centro desse templo, agora renovado pela ressurreição de Jesus, o templo já não é mais pedra, o templo é o corpo sagrado de Jesus. Por isso, quando nós falamos de igreja, nós falamos do templo sagrado que é Jesus e que emana toda a força, toda a graça, tudo aquilo que nós realmente necessitamos para caminhar num caminho aonde a água que sai desse coração de Jesus possa nos purificar, possa nos inundar. E tudo, como diz Ezequiel, aquela água que vai banhando, que vai alimentando os animais, matando a sede dos animais, que vai fazendo as plantas produzir, essa é a igreja. A igreja que tem dentro da sua essência o templo que é o próprio Cristo. Que nós possamos então, ao fazer
a exercer nossos ministérios dentro dessa igreja, que nós possamos utilizar dela como servos fiéis, missionários, para realmente ser canal dessa água viva que é o próprio Jesus Cristo. Então que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, viver uma fé, aonde o nosso exercício dentro dessa igreja, que nós devemos dar a vida por ela, sejamos um canal da graça, o canal da graça de Deus, para que as pessoas possam, que habitam nela, aqueles que necessitam dela, possam receber essa água viva. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.